Show, prazerzaço falar com vocês. Eu estou aqui com uma pessoa incrível, super engajada no setor condominial aqui em Santos, onde ela representa aí mais de 1.000 pessoas, são 13 condomínios. E, diante de tudo, eu quero apresentar aqui o propósito desse podcast. Bom, Conexão Sind, a Sind Network. Nosso propósito é conectar prestadores de serviços com síndicos. Porque o síndico ele tem uma batalha incrível no seu dia a dia, tem um desafio com uma grande responsabilidade de gerenciar um patrimônio de diversas pessoas, né? Então em um condomínio tem mais de 1.000 clientes. E como que eles fazem isso? Como nós vamos desmistificar aí a parte da contratação de serviço, entender a responsabilidade de um síndico profissional, a importância disso dentro do setor, porque tem muitos síndicos ainda que são orgânicos, né? Então eu estou aqui com a Patrícia, eu quero apresentar vocês, e a gente vai fazer um bate-papo incrível, e vocês que estão aí na live, é um prazerzaço ter vocês aqui. Não foi anunciado nada disso, foi realmente a gente só aproveitou e gravar, e depois ia soltar, mas resolvemos compartilhar esse momento com vocês, porque é muito especial. Parar essa senhorita aqui é um momento incrível. Tem ideia que é parar 2 horas, 3 horas com uma síndica que gerencia 13 condomínios? Então, a gente está aqui para apresentar. Seja bem-vinda, é um prazer conhecer você, viu? Obrigada, Igor. Obrigada, pessoal, pelo convite. É muito bacana poder conversar um pouquinho com vocês, mostrar um pouco do dia a dia dessa loucura que é ser síndica. Nossa. Bom, a gente bateu um papo antes, tomou um cafezinho, né? Porque todo mundo descendo da Serra aqui de São Paulo, já estava aqui. E eu perguntei para ela assim, né? Como que iniciou? Porque você não escolhe ser síndica, né? Fala, mãe, pai, olha, eu quero ser síndica quando crescer. Eu não conheço nenhuma criança, não sei se tem algum filho de vocês aí que fala assim, pai, eu quero ser síndico, a gente já tem que começar já a trabalhar. A estudar e ter a saúde mental para isso. Tem que ter muita terapia, né? Mas enfim, como que começou isso aí? Então, eu era conselheira de um condomínio e aí eu vi algumas oportunidades de melhora e aí eu resolvi me jogar nessa área condominial. Fui estudar bastante, né, fazer vários cursos, vários aprendizados nessa área, e aí eu resolvi que a área eu gostei, é o que eu quero fazer, e hoje me profissionalizei e trato isso como minha profissão. Nossa, incrível, perfeito. Nossa, imagine, né, você tá no conselho ali e fala, bom, eu quero pegar fogo e quero dar a linha de frente, e é muito importante isso, né, a gente ter a ciência da responsabilidade civil, né? Porque não é simplesmente fazer assembleia, colocar uma empresa ali e desligar o WhatsApp, só falem comigo se for de extrema urgência, né? Não é assim a realidade. Não é. E são 13 condomínios, né? Isso. Quando você pegou o primeiro e quando você escalou assim para chegar para mais condomínios, como que foi para você gerenciar tudo isso, né? Porque é muita coisa. Perfeito. A gente começa sempre pequeno, né? Todo mundo começa sozinho naquela empresa do eu presa, né? E conforme os condomínios foram chegando, as indicações foram chegando, hoje eu tenho uma empresa, temos 5 funcionários na empresa, que é todo um ramo separado com cada um de atividade para que a gente possa atender de maneira satisfatória os condôminos e não deixar nenhum pratinho cair. Uau, esse é o maior desafio, né? Com certeza. Só o Ciclo de Solen consegue fazer e você. Eu não, temos alguns síndicos que fazem também. Tem bastante. Tem bastante gente legal, bastante gente profissional aqui na Baixada. Não, a Baixada é incrível porque é o maior, né? É onde eu posso dizer que é Santos em pé, só tem prédio aqui. Exato. E é o desafio porque também os condomínios são mais de 60 anos, tem alguns. Tem bastante prédios antigos, bastante prédios... Também tem bastante prédios novos, mas os prédios antigos são mais desafiadores na área de manutenção, os prédios novos têm o desafio de implantação, então cada um tem a sua particularidade, o seu grau de dificuldade. Certo, perfeito. Bom, a pergunta que não quer calar. Eu sou bombardeado diariamente, o time, porque nós temos um portal de notícias e esse vídeo vai dentro de um portal de vídeos ali, aonde as empresas vão estar sendo como fosse uma vitrine para os síndicos conseguirem até, de repente, dentro do seu networking, explorar novas parcerias e estarem ali para você conseguir validar. Então a gente fez um aulão ontem de 3 dias, que a gente vai estar executando, foi incrível, aonde muitas perguntas vêm até nós, né?
Então, assim, vamos lá. Você tem uma demanda de serviço e você já explorou seu networking, mas você quer validar novas, né? É claro que a indicação é sempre muito válida. E como que você procura? Você fala assim, poxa, quais são os seus critérios de contratação de uma empresa, né? Porque o prestador de serviço, ele tem essa dificuldade, né? De falar, putz, a síndica é inatingível, inacessível, e eu sei, putz, você está aqui, foi muito honrado de ter investido esse tempo. E como que é para o prestador de serviço isso, assim? Como você escolhe? Como que o seu time, os condônimos, né, o desafio? Porque você está representando uma empresa. Olha, essas aqui são as melhores que eu escolhi. E Perfeito. Aí? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que o síndico ele não pode ser essa pessoa dentro de um pedestal que não é atingível. Eu acho que o síndico tem que ser do dia a dia, tem que estar ali na linha de frente, tanto com os fornecedores quanto com os moradores. Eu acho isso é muito importante porque é você, né? Sim. O CPF é seu, a responsabilidade é sua, então você tem que estar engajado e inserido dentro da rotina condominial. Para a questão de prestação de serviço, lógico que você tem alguns fornecedores que você já usualmente costuma fazer cotações, mas para os novos fornecedores, quais são os meus critérios? Primeiro, é ter uma referência. Olha aí, pessoal, ó. Referência, hein? Tem que ter referência. De onde você veio, para onde você vai. Exatamente. De onde você veio, amigão? Olha aí. Ainda que não seja do setor condominial, porque a gente tem algumas empresas que são enormes, mas são nichadas em outro setor. E aí estão migrando para a área condominial ou estão trazendo nesse novo nicho, enfim. Então você tem que ter uma referência, você tem que ter algum trabalho bem feito que você fez, que a gente possa verificar, possa conversar com o contratante para saber se deu certo. Uma outra questão é que na área condominial, não é só a parte efetiva do serviço. Tem toda uma gama de situações que precisam ser avaliadas e levadas em consideração. Quando a gente dá um exemplo, por exemplo, a gente vai pintar uma garagem. Certo. Quando a gente faz um cronograma, um serviço de pintura de garagem, a empresa, quando ela está trabalhando no ramo condominial, ela precisa saber que não é só o serviço de pintura. Ela tem que ter uma logística boa, traçada e que cumpra, né? Mais importante ainda. Sim. Ela precisa saber que o administrativo precisa ser um trabalho em conjunto com a parte efetiva do serviço, porque você está impactando a vida das pessoas. Você está impactando uma série de moradores. Vai mudar a rotina, né? Exatamente. Então não adianta só, eu tenho um serviço de pintura onde o profissional que está prestando o serviço, ele é hipercapacitado, faz um serviço mega legal, mas ele não aparece, ou aparece dia sim, dia não, ou ele fala que vai pintar, continuando esse exemplo, vai pintar a vaga A, B ou C, e pintar a D, a I, a E, e aí atrapalhando a vida do condomínio. Coordenação de obra, né? Exato, essa parte de supervisão é muito importante, porque assim, problemas vão acontecer, ninguém está esperando que a obra seja 100% sem nenhum tipo de intercorrência, porque isso é uma utopia, mas precisa saber resolver os problemas. Então, na contratação de serviço, o que eu prezo? Referência ou alguma indicação, ter trabalhos concluídos que tenham ocorrido de maneira satisfatória, que tenham um know-how, né? É importante que as empresas elas sejam bem capacitadas, né? Precisam ter essa parte técnica bem embasada e precisa também que tenha uma parte de logística e administrativo bem feita. Sim. Então, às vezes você vai contratar uma prestação de serviço, você pede um orçamento para a pessoa, para a empresa no caso, e você combina, olha, preciso desse orçamento até X dias. Chega a X dia, a pessoa não te entregou ou ainda nem entrou em contato com você e falou, olha, tive um problema, posso te entregar em tal horário ou em tal dia? Se você vê que no início da contratação já não está ocorrendo uma comunicação legal, talvez o serviço, né, se for efetivo, não vai ser tão direitinho quanto se espera. Então, esse primeiro contato com as empresas, ele é muito importante. As empresas elas precisam entender que atrás do síndico tem X moradores cobrando aquilo e envolve não só os moradores, mas prestadores de serviço, ou envolve parte funcional do condomínio. Às vezes são 5 serviços ao mesmo tempo, né? Exato. Por exemplo, uma obra de guarita.
Você contratou a parte do civil, a parte da tecnologia, serralheria. Então, são trabalhos concomitantes que, se um dá problema, todos os outros vão estar com problema. Efeito dominó. Exato. Então, assim, o nicho condominial precisa entender, os prestadores de serviço que prestam esse serviço para condomínios precisam entender que não é só prestar um serviço. Tem que estar ligado a todos os outros pormenores e, às vezes, simplesmente passar do horário de obra. Vocês não sabem o quanto, eles não sabem o quanto que isso impacta no dia a dia do serviço. Porque o condomínio não pode deixar, por exemplo, passar do horário estabelecido em regimento. Se a pessoa não se programou para fazer um serviço e para terminar naquele horário, Patrícia, eu vou atrasar 1 hora para frente do horário. Não pode, tem que parar naquele momento. Sim. Então tem regras e é bem específico. Então as pessoas, elas precisam, os prestadores de serviço precisam estar cientes do quão complexo é prestar um serviço em condomínio. Olha que incrível, né? Ontem na aula nós falamos exatamente sobre isso, sobre quebra de objeção e como falar com o síndico sobre você passar da fase do orçamento e entrar na concorrência. Poxa, você tem uma apresentação corporativa, né? Você tem um orçamento ali, você não mostrou nem o seu case de sucesso, da onde você veio, você não mostrou nem o treinamento dos funcionários que entenda realmente as regras de um condomínio para se habituar. Na lista dela, você já está fora. Então, é o mínimo. Acho que deu para ouvir, né, galera? Deu para entender que o negócio é mais embaixo, porque é muito mais embaixo. Não é simplesmente, no caso de tinta, abrir, colocar a equipe lá e sair pintando. Tem uma regra, tem uma conduta. E eu falo isso especificamente para empresas que são de pequeno a médio porte, porque de repente você ali tem uma empresa com uma equipe de 8 pessoas, tem um belo potencial para conseguir realmente fazer um serviço de excelência, mas falta só um pouquinho desse conselho que ela está dando. E isso lá no aulão a gente fala isso e como a gente vai criar essa autoridade para que possa passar no critério dela, possivelmente, que ela pode ser impactada pelo seu anúncio na internet e estar aí dentro do portal de notícias da Cindy Network. Bom, beleza, prestador de serviço. Eu queria saber qual foi um dos arrependimentos ou desafios que você, de repente, estava na linha de frente e fala, putz, eu contratei errado. E agora, como que eu conserto isso? O que eu vou dizer lá no condomínio, lá em casa, né? O que eu vou dizer lá em casa, porque você mora lá, né? Praticamente, né? Você é uma representante de todo mundo. Conta um pouquinho aí, se de repente teve alguma situação que você fala, poxa... Perfeito. É assim, ainda que a gente faça todas as validações, pegue todas as referências, puxe todas as certidões, valide contrato com o jurídico, que já é o praxe, né? Que não tem nada de novo. Ainda que faça tudo isso, não está 100% validado de que não vai ter problema ou que essa empresa ela seja de fato idônea, tá? Então, ainda que tenha passado por todo esse crivo de análise, ainda assim tem empresas que vão dar problema e é na hora do problema que a gente vê com quem a gente está lidando. Sim. Então, assim, já tive problemas com empresas que já tinham prestado serviços para mim em outra oportunidade, e aí quando efetivamente eu fui contratar para um serviço maior ou ainda que fiz um serviço de outra dimensão, não supriram ao que precisava. E aí cabe ao síndico conversar. Primeiramente, a gente tenta da forma amigável, né? Falar, olha, não tá dando, precisamos resolver esse problema. Se não der certo, a gente passa para uma outra esfera. A gente passa para uma esfera de extrajudicial, uma notificação e, em última escala, até um processo judicial. Então, assim, existem todas as partes, ninguém quer chegar num debate judicial ou num debate que não fique bom para Tem um segundo problema, já tinha né, que ele está solucionando, Exato. Agora tem um segundo problema. E assim, a transparência de explicar para os condôminos o que aconteceu. Olha, fizemos todas as análises, está aqui toda a documentação, já tínhamos referência, já tínhamos serviços anteriores que foram prestados e não deram problema, mas isso não passado não é garantia de futuro, né? Então, houve esse problema e aqui a gente tem as possíveis soluções.
Vamos esperar a empresa resolver, vamos partir para uma demanda judicial, vamos encerrar o contrato e contratar uma outra empresa, se for alguma coisa que precise ser tomada a decisão de forma rápida. E aí, transferência com o morador. Chamar, convocar uma reunião, uma assembleia, aí vai depender da escala que a gente está falando e trazer as informações. Mas a primeira história é tentar resolver com o fornecedor. Tentar resolver de forma amigável, colocar as cartas na mesa e falar, olha, querido, não está dando certo. Não está indo. Vamos consertar essa rota, vamos recalcular aqui, eu preciso que você faça A, B, C, tá bom? Você combinou comigo o prazo de X, não entregou? Tá, mas quanto que é o novo prazo? Então, vamos colocar as cartas na mesa e ver o que está acontecendo. Em geral, quando o fornecedor é um fornecedor íntegro e é um fornecedor que está disposto a resolver, isso dá certo, tá? Legal. Eu tenho quase 6 anos, completando agora no começo do ano, quase 6 anos nessa área condominial, e poucas foram as vezes que a gente tentou chegar num denominador comum ou tentou chegar numa resolução e não deu certo. Algumas mais dificultosas e outras um pouco mais fáceis, mas no final, quando ambos os lados estão dispostos a resolver a situação, a gente consegue. Legal. Aí, a grande problema é quando alguém não está disposto a resolver. Esse é um maior desafio. Aí, se não está disposto a resolver, a gente passa para uma segunda escala. E a gente estava até conversando antes, né, de tomar um cafezinho e tal, subindo no elevador para chegar aqui no espaço. A pergunta foi, porque o ciclo de contratação é bem demorado, né? Sim. E um dos desafios dos empreendedores e das empresas é exatamente esse ponto. Às vezes, a câmera aqui, eu estou me habituando aqui, a câmera aqui, ok. O maior desafio o ciclo, de repente, pode demorar até 7 meses aí para a contratação de um serviço que, aparentemente, para o prestador é simples. Eu resolvo, sou especialista. Olha, só pegar um andaime ou, de repente, só colocar 5 QRA, resolveu o seu problema, da segurança. Mas existe um tempo. Às vezes, o time comercial da empresa, ela contrata muitos condomínios. E aí, quando chega na hora do bingo, não dá. Existe essa flexibilidade de, se você validou um parceiro, e você ter assim, olha, eu posso executar a obra daqui a 3 meses, você esperaria? Depende. Depende. Tudo precisa ser analisado. Então, certo. assim, quando eu inicio, especialmente obras grandes, tá? Se eu vou fazer alguma reforma de fachada, alguma obra substancial em portaria, então, essas são obras grandes e que, muitas vezes, o know-how do profissional é levado em primeira escala de prioridade, de consideração. Então, assim, quando inicia-se um orçamento, ou quando inicia-se um contato, eu já coloco uma expectativa. Então, assim, olha, eu tenho essa obra para acontecer, eu vou levar para aprovação somente em tal data, e a gente vai começar depois de 3 meses. Dentro desse cenário, você quer mandar um orçamento? Então, assim, acho que quando você inicia um contato já colocando todas as cartas na mesa, você alinha uma expectativa tanto do profissional quanto a sua. Porque chega até a ser chato o profissional toda hora também vir cobrar, ou você vir cobrar o profissional toda hora. Então, quando você inicia já todas as etapas explicadas, porque nenhuma obra substancial você vai aprovar em 15 dias. Nenhuma. Tá? E quem fizer isso, pode ser, não vou generalizar, mas quem sem fizer polêmica, isso... por favor. É o primeiro podcast sem polêmica, pelo amor de Deus, Patrícia. Quem fizer isso pode ser que não esteja da melhor maneira, a não ser que seja emergencial, enfim, tem todas as suas particularidades. Eu, Patrícia, se eu precisar aprovar alguma obra substancial, eu, no mínimo, levo de 2 a 3 meses para conseguir chegar nas análises necessárias. Tem certidão para tirar, tem que avaliar a empresa, você não vai trazer uma só empresa, você vai trazer no mínimo 3 empresas. Às vezes, no meio do caminho, você escolheu as 3 empresas que você achou que é bacana, saiu uma certidão positiva que a empresa não conseguiu se explicar. Essa empresa vai embora, tem que voltar a procurar uma nova empresa. Então, no mínimo de 2 a 3 meses. E às vezes, algumas empresas, elas não... Chegou 3 meses depois, olha, nesse momento eu não tenho mão de obra para te atender. E você precisa começar a obra com um certo período. Aí você volta para o início de novo. Então, colocar as cartas na mesa logo de início, eu acho que já deixa alinhado, tanto com o fornecedor, quanto com o condomínio também, qual é o prazo de expectativa. Mas, lógico,
Pode sempre acontecer alguma coisa no meio e esse processo precisa recomeçar. Incrível, né? Você tá vendo, né? Olha só. Se você está prospectando muitos condomínios e você está na janela de diversos orçamentos aí, você tem que respeitar esse ciclo. Então, de repente, você está atrapalhando até o mercado da contratação porque você está tão ansioso de fechar time comercial, venda, meta, mas, poxa, você tem a capacidade de atender 5 condomínios. Não vai aumentar para 10, né? 10 condomínios de uma vez só não vai dar muito ruim. E você pode queimar uma oportunidade para o futuro. Isso são palavras, olha aqui, até na câmera dela eu tô falando, hein? Aqui, em todas as câmeras possíveis. Não se queimam por besteira, né? Então, é muito legal, muito interessante a sua maneira de gestão, porque você tem a responsabilidade, já percebi, muito claro que você tem tanto com o prestador de serviço, sim, também o tanto com os condôminos, né? Você alinha o prazo. E às vezes o prestador de serviço fica toda hora no WhatsApp. E aí? Poxa, com calma, olha, a gente já alinhou isso na expectativa lá atrás, sem, né? Eu acho que tem que ter essa cordialidade, esse feeling, né? De você entender o processo, respeitar o tempo para todas as coisas. Sim, até porque alguns profissionais de ramos específicos não costumam tratar direto com condomínio. Então não sabe o quanto moroso pode vir a ser uma aprovação. Precisa trazer para uma assembleia, precisa estudar um fluxo financeiro, precisa estudar se cabe naquele momento também a obra. Então existe uma série de sequências que precisam ser feitas. E eu acho também bacana, às vezes, do profissional, você pede um orçamento para ele fala, Patrícia, nesse momento não te atendo. Eu acho isso muito bacana. Por quê? Também alinha uma expectativa do nosso lado. Porque você chegar a dar um orçamento para um condomínio, aí esse condomínio leva para uma assembleia, aprova aquele orçamento, chega na hora, olha, vamos fechar. Ah, não consigo. Poxa, traz... Nossa, volta. Vai acabar com todo mundo, né? Exato. Aí volta para uma estaca zero de um trabalho de 3 meses que vai por água abaixo. É. Então eu acho também muito bacana, e eu tenho profissionais que costumam prestar serviços para mim que fazem isso. Patrícia, olha, nesse momento eu não consigo te atender, eu só consigo essa demanda daqui a 3 meses. Cabe? Não cabe. Ou cabe. Não é um orçamento para agora. Então, essa relação entre profissional e síndico, condomínio, numa forma geral, ela precisa ser uma comunicação direta e uma comunicação clara. Porque muitas vezes o prestador de serviço tenta enrolar ou tenta não ser tão claro e acaba dando... Não quer frustrar a sua expectativa. Exato, e aí acaba não dando certo por conta disso. E também a recíproca é verdadeira. Às vezes o síndico não quer falar o não ou falar que a proposta não foi aprovada para o fornecedor e acaba que gera aquele atrito entre os dois e algo que poderia ser muito simples. Porque não é todo orçamento que você vai ganhar. Ponto. É normal. Você só não ganha, né? Você não é criança, né? Nem por grito, nem por nada. São as circunstâncias da vida. É isso. E assim, cada orçamento que você faz com 3 profissionais, no mínimo. E aí, 2 desses profissionais não vão ganhar em todo orçamento. Me tô sentindo o Big Brother agora, assim, paredão, né? Escolhido. Quem vai pra fora, né? Infelizmente é assim. Então, tem que ter também essa ideia de que, assim, não vai ganhar tudo e tudo bem, entendeu? Sim. Eu tenho profissionais que viraram pra mim e falaram assim, não vou mais fazer orçamento pra você porque eu não ganhei o último. E é uma escolha. Uau! É uma escolha do profissional. Mas acaba perdendo a oportunidade de nos próximos ganhar. Relacionamento é tudo, né? Entendeu? Então Agora sempre aquele jogo de cintura. A pergunta que não quer calar. A gente sabe que aqui em Santos a gente tem é uma cidade vertical e aonde é centralizado, de repente são pessoas idosas, né? Pessoas que têm uma idade, são apartamentos de veraneio, que é o maior desafio, acredito que para você. E quando chega a alta temporada, que é um dos temas que a gente vai citar aqui, dia 28 de novembro, você que é síndico, que quer se conectar aí com o mercado condominial aqui em Santos, a gente vai fazer um tema que é como preparar o seu condomínio para a alta temporada. E eu acho que é um debate muito grande que eu vou criar uma polêmica, mas eu não vou deixar vocês de saias justas, porque não é o intuito. Em relação a esses aplicativos do Airbnb, né, que está numa cidade litorânea, poxa, como que vocês se preparam para receber
novos moradores temporários, tanto na parte de convivência e até da segurança aí em si, e como que os moradores idosos que estão há quase 40 anos no apartamento, como que chega até você? Eu acho que agora vai começar a chegar aí, o WhatsApp não vai parar. Esse tema é um tema muito complexo, tá? Então, primeiro de tudo, é entender dentro do regramento do condomínio se é permitido. Certo. Tá? Então, esse é o primeiro passo, o síndico precisa avaliar. Existem muitos condomínios que não é permitido esses aluguéis de temporada por aplicativo, e aí cabe ao síndico cumprir o que está dentro do regramento do prédio. Mas, se for permitido, é um desafio em questão de segurança e em convivência. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela veio para passar uma semana, um final de semana, e, em geral, não está tão comprometido com as regras e a boa convivência entre os vizinhos de que uma pessoa que mora todos os dias. Lógico, tem as suas exceções, tem pessoas que alugam por Airbnb, não me dão trabalho nenhum, mas, em geral, precisa ser avaliado. Então, existem alguns meios para que você faça esse tipo de prevenção. Primeiro é ter bem determinado regras para a utilização desses aluguéis temporários, tá? Então, os proprietários, que é quem aluga, precisam estar muito cientes e bem explicados o que pode e o que não pode fazer. É importante também que esses proprietários, eles informem aos locatários. Então, olha, você não pode usar piscina, ou você pode usar piscina. Olha, você pode usar piscina apresentando um atestado médico. Você pode alugar churrasqueira, você não pode alugar churrasqueira. Você precisa alugar através de um aplicativo. Então, as regras bem determinadas e sendo combinado antes, eu acho que é um fator que já deixa melhor esse tipo de convivência. Em relação à segurança, é um ponto que precisa ser previamente avisado, tá? Então, dentro do condomínio que eu gerencio, eu tenho alguns que são permitidos e a gente sempre tem um aviso prévio, seja através do software que fica na portaria, seja através de aplicativos, seja através de comunicação com o síndico, mas não dá simplesmente para o locatário temporário chegar na portaria e falar que alugou o apartamento e não ter nenhum tipo de comprovação, não ter um aviso prévio, porque não, né, dentro desse cenário, não deve entrar. Porque a questão de segurança, ela é prioritária. Então, o proprietário que aluga, ele precisa entender também quais são as regras do jogo, precisa entender o que impacta aquele aluguel de temporada, precisa estar alinhado com a administração do condomínio para saber, olha, precisa enviar documento, precisa enviar somente contrato de locação, quais são os nomes, o veículo, porque tem uma série de situações. Então, o proprietário ele precisa alinhar bem como que funciona dentro do condomínio para que ele não gere estresse para quem alugou, para a administração e para ele próprio, para que ocorra tudo de uma forma tranquila. E o que é mais incrível é que as empresas de segurança nesse momento têm que se adaptar a esse cenário, né? Porque é o ponto principal, e ali pode ser ali a tênue de falar, putz, será que eu fiz a escolha certa neste momento? Será que está preparado para atender essa demanda específica? Perfeito. Os condomínios que eles são permitidos, esses lugares de temporada e por aplicativo, precisa saber quais são os procedimentos. Precisa ter um procedimento estabelecido junto com as portarias ou empresas de segurança por exemplo, chegou um visitante, um locatário temporário, tá, olha no sistema, vê se está no sistema, vê se está com as chaves, vê se está com alguma identificação do carro, precisa ter um procedimento traçado, senão acaba que fragiliza muito a segurança. E assim, esse é um ponto de muita insegurança dentro do prédio, ele traz muita incerteza, acho que essa é a palavra certa. Então, se for alinhado tudo antes e feito da maneira com que combinado, ele diminui os riscos que podem ser causados. Mas se não for feito, acaba que ele potencializa os possíveis riscos. Olha só o que ela acabou de dizer. Acho que vou até frisar de novo isso. Você que é prestador de serviço de segurança, olha só, estou dando a necessidade e dando a deixa de tudo isso. O seu modelo de negócio, o seu processo gerencial está adaptado para atender essa necessidade de alta temporada?
Isso pode estar acontecendo com um problema gigantesco aí, diretamente aí com vocês. Poxa, está chegando agora Natal, vai chegar o Carnaval, vai chegar um final de semana, um feriado prolongado. E aí? E aí, supervisor de segurança, o que você vai se adaptar para trazer uma solução para a empresa para não perder o contrato? Ela acabou de mostrar uma fragilidade que pode ser provocada caso a empresa não se adapte a essa necessidade do comportamento pontual de um condomínio, e isso é o cliente final, que é o morador, está ali reclamando, olha, eu fui na piscina e estava um cachorro nadando. E aí, como que ficou essa situação? Você pode perder toda a relação de 3 anos por conta de um vacilo, de um pequeno detalhe que não foi aprovado lá atrás, ou uma comunicação, é um informativo, é um papel ali. E a administradora também, né? Que é outro ponto, né? Acompanhar essa situação é muito importante. Né? Exato, todo mundo tá alinhado para o mesmo objetivo. Tá? Então, a administração do prédio, seja ela síndico, seja ela uma administração externa, a empresa de portaria, os próprios proprietários, os moradores, todo mundo tem que estar sabendo quais são as regras para ser feito. E então, se isso ocorrer, a possibilidade de dar algum problema, ela cai exponencialmente. Então, todo mundo alinhado, todo mundo sabendo o que pode e o que não pode, mitiga muito dos riscos que possam vir a tratar. Incrível, né? Você vê que tudo está relacionado a todo mundo, né? Então, se você contratou errado, dá problema para a administradora, da administradora vai... Nossa, aí a obra, você vê que são todas as áreas que andam em conjunto. Então, condomínio é isso. Igor, condomínio, você tem que estar ciente de que você não está fazendo nada sozinho. Nada. Você impacta na vida das pessoas. Você impacta no lar das pessoas. Então, você tem que ter muita responsabilidade com qualquer atitude ou qualquer ação que você venha a tomar para que aquilo impacte da melhor maneira ou impacte o menos difícil, o menos dificultoso possível. Porque tem coisas que vão acontecer, que vão impactar de forma negativamente uma obra. Uma obra você vai ter que desviar, você vai ter sujeira, você vai ter diferentes situações para lidar. Então, você tem que estar ciente que no setor condominial, você está lidando com o lar das pessoas. Tá? Olha só, no aulão a gente falou sobre isso, proposta de valor. E um dos fundamentos, as palavras-chave que eu poderia... É porque eu sou da área do marketing, sou mercadólogo. Então, você vai falando, eu vou criando estratégia de como se posicionar. O nosso colega que está aqui atrás das câmeras aqui, ele é incrível. Ele é um... Se vocês olharem para ele, você vai falar assim, olha, ele é a cara da comunicação, é incrível. Olha a proposta de valor, empatia. Né? Se uma empresa não tiver empatia, tá lá. De repente, o dono da empresa, ele é incrível, ele tem uma empatia incrível, mas o funcionário não tem um treinamento. Porque eu acho que a prestação de serviço, os braços, né, do time comercial são os colaboradores. Sim, se você não... Às vezes, você contrata uma empresa, você tá falando com pessoa A. Contratou, nossa, a pessoa é incrível, apresentou um projeto muito legal, tudo esquematizado. Quem vai executar não é a pessoa A. No geral, você contrata A e quem executa é B, C, D. Se todo mundo não estiver alinhado dentro desse mesmo propósito que foi contratado, vai acabar gerando ruído. Olha aí, outra dica incrível. Isso vale milhões, porque todo mundo vai lá no Sebrae, vai passar uma consultoria para falar o óbvio, né? Poxa, não tá alinhado, não adianta só ter a parte técnica. Ó, tá tocando o celular, mas tá tranquilo. Só tem uma pergunta do Rock. Natália, bom dia, cara. Ah, o Rock, esse cidadão é incrível, ele vai estar no evento, tá no evento. Não, mas a pergunta é, o que fazem com quem não cumpre as regras, normas e procedimentos de segurança? Tá. Aí a gente tem alguns mecanismos para serem feitos. E aí tem também os graus que precisam ser adaptados, né? A pessoa está parando na vaga de garagem de outra pessoa. Interfonar, falar, olha, essa vaga de garagem não é sua. Não, desculpa, tô descendo, me confundi. Morreu ali a situação. É uma situação recorrente? É todo dia tá parando na vaga de garagem de outros? Uma advertência. Ah, Patrícia, é de forma maldosa, é algo intencional, uma multa. Então, a gente tem alguns níveis que dá para ser feitos e alguns níveis não gosto de falar essa punição, mas de readequação
de comportamento, desde um aviso de forma informal, que a pessoa já se corrige, até, em última instância, um processo de condômino antissocial. Então, existem alguns níveis, e aí cabe ao síndico, junto com a administração do condomínio, com a gestão, entender em qual ponto está essa infração ou esse descumprimento dos procedimentos. Olha, incrível. Eu vou fazer uma pergunta-chave. Tem mais alguma pergunta para não ficar... Tem? Não, mas vamos lá, vamos abordar, vamos aproveitar aqui, vamos... Uau, isso aí, empresas que prometem recuperar, realmente inadimplência é um problemaço, né, porque tem que ser muito tenue. Eu não vou falar porque eu vou deixar ela, porque ela é ilustre aqui, eu sou simplesmente um intermediador disso. Vambora. Então vamos lá, inadimplência é um dos grandes calcanhares de Aquiles de todo condomínio, tá? Seja ele uma inadimplência de um condomínio pequeno, que é onde vai impactar muito no fluxo financeiro, seja de um condomínio grande que vai gerar demanda e no pequenininho, na formiguinha, você tem que resolver. Seja nos dois cenários, estabelecer procedimentos é necessário, tá? Como eu lido hoje com a questão de inadimplência. Primeiro mês, se a pessoa não teve o pagamento, ok, você recebe alguns e-mails da administradora, lembrando, então são contatos amigáveis. 5 dias de atraso, vai um e-mail, olha, seu condomínio está em aberto, não identificamos o pagamento do boleto, porque ocorre. É normal, natural. A gente está no dia a dia e esquecimentos acontecem. Então, eu acho que uma série de lembretes programados, tá? Passando para os 60 dias, eu já levo para um jurídico. Tá? E aí a gente vai para uma notificação extrajudicial. Muitas vezes, no extrajudicial, é regularizado. Tá? Por quê? Todo mundo pode passar por problemas financeiros, ninguém está livre disso, mas cabe à pessoa também querer fazer esse tipo de acordo. Né? Acordo. Passados-se 30 dias, então, 30 dias do que foi para o jurídico, então completando 90 da inadimplência inicial, eu entendo que a gente tenha que partir para um processo judicial. E aí, dentro do processo judicial, tem os trâmites, né, podendo chegar até a perda do imóvel num leilão, se nesse meio tempo a pessoa não quiser negociar. Deixando claro que, pelo menos eu trabalho da maneira de, desde o dia 1 de inadimplência até o processo, ainda que o processo esteja rolando, se o condômino quiser, Patrícia, olha, eu tenho uma situação dessa maneira, eu preciso ser negociado dessa maneira, cabendo dentro de um regramento, porque cada condomínio tem o seu regramento, cabendo dentro de uma realidade, a gente quer negociar essa dívida, porque para o condomínio, ainda que parcelado, é interessante receber. Claro, tá entrando, né? Exato. Ainda que seja um pouquinho todos os meses, é interessante eu regularizar do que deixar isso chegar num montante enorme mais pra frente. Aí 30% do valor e parcelar o restante, e a pessoa não tem, pode entrar num problemaço. Exato. Então, assim, a inadimplência, ela é um tema que requer acompanhamento. Acho que esse é o grande X da questão. Acompanhamento. Eu, pelo menos, não acho viável deixar juntar 6 parcelas para chegar num jurídico, porque dependendo da cota, o valor da cota condominial, a gente já está falando aí em 10 mil. Exato. E aí, assim, se a pessoa não está conseguindo pagar o 1.000 todo mês, quando chegar em 10 mil, ela muito provavelmente não vai conseguir pagar. É bem difícil. Então, começar no começo, literalmente, o acompanhamento com os lembretes diários, com poucos dias de atraso, levar para um jurídico numa extrajudicial com X dias de atraso, e aí, se não tiver nenhum retorno do morador, para um processo. E aí, deixando sempre ciente que em qualquer momento que o morador quiser negociar, estamos disponíveis para negociar, fazer um parcelamento, levando em consideração ao regramento do condomínio. Perfeito. Boa. Uma outra pergunta. Agora disparou. Vamos lá. Todas as pessoas que estão dentro do condomínio correm o risco de sofrer um acidente. Exemplo, pessoas escorregarem e caírem, um vaso cair na cabeça, de algum visitante, ou um visitante sofreu um acidente. Isso é responsabilidade do condomínio, é do síndico, de quem quer. Responsabilidade civil é um dos temas que nós vamos falar também no dia 28, que é um tema muito difícil, né? Sim. Quem é a culpa? Depende. Parece advogado falando sempre depende, né? Mas
que depende da situação, tá? Se existiu uma negligência, então assim, passou a calçada, ela estava desnivelada e ninguém sinalizou que estava desnivelada, pode caber sim uma responsabilidade do condomínio e, em sequência, o síndico, tá? Se foi algo que não houve uma negligência, foi simplesmente um acidente, tá? O condomínio também pode ser responsabilizado e existem alguns seguros que são incluídos dentro da apólice de seguro do condomínio para essas situações. Seguro, olha aí. A gente vai estar dentro do evento aí com a Acredite Seguros. Você vai conhecer, a empresa é muito legal. Bacana. Ela está em abrangência aí já daqui no estado de São Paulo. E eu acho que é um ponto principal, né? Porque às vezes o síndico contratou lá no início do ano, há 3 anos atrás, e na hora que usa o suporte para isso, né? Perfeito. Então, assim, seguro é obrigatório no condomínio, isso é Código Civil, não é um querer ou não querer do síndico, é uma obrigação legal, precisa ser feito, precisa ser renovado todos os anos e precisa ser analisado se as apólices, se as coberturas dentro da apólice, ela está condizente com a tua realidade. Um exemplo, você tem uma fachada inteira de vidro e você não tem cobertura para vidro? Faz sentido? É. Ou ainda, você tem, sei lá, 500 mil de cobertura para vidros. E você tem avaliado dentro do teu condomínio só 100 mil. Faz sentido? Então, o corretor de seguro, ele que está cotando aquela apólice, ele precisa entender também a realidade do condomínio. Não é Sim. simplesmente trazer uma apólice padrão e pronto, e acabou. Precisa entender qual é a realidade, precisa entender se tem alguma particularidade dentro daquele prédio. Então, assim, condomínios que têm 2 portarias, precisa estar avaliado duplamente, não somente por uma portaria. Condomínios que têm portão de veículos, precisa ter uma responsabilidade sobre isso. Ou ainda, se você contratar uma responsabilidade sobre portões e o teu condomínio não tem garagem, e aí? Qual é a serventia? Olha aí, outra dica que ela tá falando. Eu acho que você era do marketing. Eu tô sentindo isso aqui. Porque muitas empresas de seguros, é muito difícil vender seguro, né? Porque você tem várias partes para serem analisadas. Mas se você, de repente, o síndico contratou e, de repente, não lembrou que tá dentro da apólice, você cria uma arte ou um vídeo relacionado a isso, né? Poxa, eu tenho no seu condomínio tem 2 portarias. Será que a sua apólice está mostrando que é 1 ou 2? Você cria uma curiosidade até para o síndico rever naquele momento, né? E a gente pode ser uma abertura até de parcerias, de analisar em cima disso. Você vê que a necessidade e a dor e a venda consultiva, ela tá dando uma consultoria aqui, uma live de perguntas que foi em cima disso. Então tem que... A forma do momento de compra na internet, eu acho que é essencial esses gatilhos mentais, citando para conseguir até ajudar o síndico no dia a dia, né? Perfeito. Porque não lembra. E assim, precisa ser, dentro do mercado condominial, precisa ser tudo personalizado, tá? Porque a gente fala de condomínio que às vezes tem 6 unidades, mas fala de condomínio com 1000 unidades. Então você não pode tratar da mesma maneira. Você tem que entender quais são as questões tratadas dentro daquele condomínio, quais são os pontos de dor, que são os pontos que precisam ser acertados, e quais são as particularidades. E isso para 100% dos segmentos. Então, até uma pintura de garagem, até o ramo de seguro, de portaria, você precisa tratar o condomínio de forma personalizada. Não tem receita de bolo. Cada condomínio é de um jeito. Às vezes, condomínios com o mesmo número de unidades, um condomínio de 6 unidades aqui, um condomínio de 6 unidades aqui, tem particularidades diferentes, tem prioridades diferentes, então não dá para ter uma receita de bolo. Precisa analisar especificamente aquele condomínio para ver quais são as melhores soluções. Perfeito. Tem mais alguma pergunta aí? Como é que tá? Tá tranquilo, né? Eu posso seguir, então tá bom. Se tiver mais perguntas, mais dúvidas, não ficam tímidos. Singers aí, não fica tímido, pode falar. Rock, eu sei que você quer falar, Rock, eu sei. O Rock, ele não para, ele ficou o dia inteiro falando comigo, se deixar. Mas agora é a hora, agora tá aqui a grande. Imagina. Mas enfim, é muito importante, né? Então a gente falamos sobre responsabilidade civil, sobre a importância realmente incrível
do papel do síndico, né, na área profissional. Tem muitos síndicos orgânicos ainda, que faz com uma diplomacia, tudo funciona perfeito, não tem nenhum problema em relação a isso. Não, tanto que sim. Tem síndicos profissionais bons, síndicos profissionais ruins, síndicos orgânicos bons, síndicos orgânicos ruins, como tem em 100% das profissões. É muito mais a pessoa que está ali fazendo essa análise do que, de fato, se é orgânico ou se é profissional. É saber se profissionalizar, saber do que está falando e entender quais são as demandas do cargo. Sim. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Acho que todo mundo fala, poxa, olha só, eu vou falar para você o que eu escuto diariamente aqui. Existem algumas empresas que eles ficam o dia inteiro, o time comercial mandando para administradora, nossa, a administradora que indica e tudo mais. Eu sei que é um crivo muito importante, né? Mas como que... Eu fiz a pergunta lá no começo sobre isso, mas o posicionamento de... Vou falar coisas técnicas, tá? De um site, de uma comunicação bem clara, efetiva. Ela é importante até para você não é só impactada, você também procura isso também no digital. Perfeito. Né? Se tivesse hoje no portal de notícias lá da Cindy Networking, você está consumindo conteúdo, muitos empresários estão falando ali, você na sua empresa, poderia ser, a Cindy Networking poderia ser um crivo, assim, até de indicação? Sim, com certeza. Aí, tô vendendo, hein? Eu tô vendendo. A Cindy Networking tá aí para ser um crivo pro síndico. Então a nossa responsabilidade, de fato, é ajudar você a estruturar a sua empresa para até preparar para um evento, numa live, no podcast aqui. Então é um crivo, olha aí, hein? Uma validadora a gente hein? Presta atenção, hein? A gente vai ficar grande. Eu acho que a internet hoje, ela é uma vitrine, tá? Seja através do seu próprio site, seja através do Instagram, seja através de portais que fazem essa divulgação. Então a internet, ela é um grande crivo, tá? Você está fora, você perde uma parcela de mercado. Porque sim, as empresas hoje mostram um trabalho, mostram qual é o posicionamento, mostram a sua forma de trabalho através da internet. E assim, acho que a gente não vai retroceder, sendo muito sincera. Lógico que o network importa, o contato pessoa a pessoa, ele importa, mas eu entendo que é no momento 2. O momento 1, você precisa conhecer. Se eu não conheço ninguém dessa área e estou procurando um profissional, eu vou procurar, seja através de um portal de notícias, seja através de alguma rede social, seja se a pessoa tem site. Então, é a vitrine, quando você não conhece o profissional, é o primeiro contato que você tem com ele, e ali você tem que se mostrar, mostrar a sua empresa da maneira com que você quer, com seu posicionamento. Então, essa parte do digital, ela é muito importante. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Na aula de ontem foi um dia espetacular, porque teve vários desafios. A internet acabou, foi algo assim, a gente fez pelo 5G, obrigado, Claro, por ter ajudado, olha aqui a propaganda, mas foi assim, ó. Aqui a gente tá falando do efeito bolinha e triângulo. A gente tem um estudo aqui, tá? Eu vou passar aqui para ela. É o comportamento humano, não estou falando que você como um produto, tá? Não me considere dessa forma. Mas você tem uma mentalidade, um crivo para conseguir realmente contratar uma empresa e tem alguns indicadores que fazem isso. Então, um site bem estruturado, depoimento de clientes, o tempo de mercado, mas a pergunta que não quer calar, porque todo mundo fica no Instagram e quer ter 10 mil seguidores, porque ela é influencer, ela tem quase 3, ela tem muita gente. Um post que a gente subiu lá foi 100 curtidas no orgânico. Nosso Instagram é orgânico, a gente não paga para conseguir vincular, não é por conta, não vou pagar para ter, não, é porque tá indo realmente pessoas que querem, comprometidas com realmente nosso conteúdo. Mas se tiver uma empresa pequenininha que está começando agora no digital, a pergunta é, né? Rock, não tem questão de curtida, porque tá ali tumultuando, falando, Rock tá mandando. Curtida é um indicador ou não? Ou é o trabalho em si? Não acho. Pelo menos para mim, não entendo. Nem número de seguidores, nem número de curtidas. Até porque eles podem ser mascarados, né? E a ideia é você entender qual é o posicionamento do profissional, não quantas pessoas estão validando aquele trabalho. Porque a internet,
Eu posso curtir uma foto de um segmento que eu nunca contratei, que eu nunca validei aquela empresa, simplesmente porque eu gostei da arte, porque me apareceu no feed para mim. Então, eu não acho que número de curtidas ou número de seguidores seja um parâmetro que precisa ser avaliado. Olha aí, hein? Mistificando exatamente agora a área do digital. Engajamento não quer dizer que você tem 50 mil seguidores que vai ter um crivo realmente que uma empresa é muito grande. Olha só, o que é grande realmente de fato é a prestação de serviço quando você chega e executa e tem a referência do depoimento dela. Aí... Perfeito. E assim, você estar no Instagram, você ter um perfil, isso ajuda muito, porque você consegue ali verificar. E assim, eu sou visual, então, quando eu vou contratar alguém, eu procuro se tem uma empresa, se tem um Instagram, o que tem dentro daquele feed, mas eu nunca olho, pelo menos eu, nunca olho o número de seguidores, número de curtidas em fotos, não é um fator para mim, porque isso pode ser facilmente mascarado. Temos vários robozinhos aí para conseguir criar sobre isso. Olha, incrível você ver que você que está iniciando agora, está preocupado com isso, não é o Igor que está falando, mas sim uma síndica profissional, não importa onde você esteja, a internet é simplesmente uma ponte para conseguir, então, faça o conteúdo bem claro, pega o depoimento, não é só a qualidade do vídeo, às vezes a gente não tem, né, você é engenheiro, você é advogado, não é o designer incrível que está aqui na ilha, aqui editando aqui, câmera para cá, câmera para cá, e corta e faz uma bela de uma edição. Não é essa a ideia. É realmente você começar da onde você está, como que você está, e que a comunicação seja clara, não precisa mentir. Fala, olha, perfeito, a minha capacidade é isso. Acho que ficou muito claro. E a gente tem público para A, para B, para C. Né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Poxa vida, então, assim, eu, negão, ia sofrer pra caramba, né? Ainda bem que a minha esposa me ama. Você não precisa atingir todos os públicos e fazer tudo e ser a empresa que presta 100% de serviços para tudo. Uhum. Não existe isso. Pelo menos eu acho que não existe isso. Eu entendo que a pessoa que se propõe literalmente a fazer tudo, você precisa de pintura, a pessoa faz. Você precisa de impermeabilização, a pessoa faz. Você precisa de serviço de portaria, a pessoa faz. Você precisa de serviço de câmera, a pessoa faz. Será que tá fazendo bem feito? Ou será que ela só tá subcontratando? Olha só então, que ela disse, olha, ela não fez parte da aula ontem, e foi coisas que nós analisamos. Não fiz, de verdade. Olha, é o famoso vendedor que anda de... Tem hora que eu nem sei pra onde eu olho. Olhar pra live aqui, aí depois você corta pra cá. Ó, é o famoso vendedor que tá com a pasta cheia de sulfite e vai ouvindo e fala, faço. Lembra do curso ontem que a gente tem que destacar um produto de carro-chefe? Qual que é o seu nicho? O que você tem uma gama de serviços, mas o que você faz de melhor? O que você tem expertise? Olha só o que ela disse. O que você tem é isso que traz a credibilidade para conseguir ter a contratação. Sim. Você pode ter 50 anos, mas tem algo que você se identifica, né? O seu serviço, sua empresa faz. E, pelo menos para mim, é um fator que eu analiso. Poxa, a empresa faz tudo? Não me soa com bons olhos, tá? A não ser que seja uma empresa mega estruturada, enfim, aí tem as suas particularidades. Mas, no geral, quando a empresa quer pegar todos os setores, eu fico pensando, será que tem estrutura para pegar todos os setores? E não faz mal você pegar um setor e trabalhar muito bem feito dentro daquele setor. E ok. Às vezes as empresas, elas tentam oferecer todas as soluções e acaba que pega uma solução que não tem expertise ou não está acostumada e ao invés de oferecer um serviço que era 90%, vamos colocar assim, porque eu não acredito que ninguém seja 100%, vai oferecer um serviço que seja 60%. Aí não faz sentido. Então, se você já estava bem, consolida no que você está bem, consolida no teu nicho, na tua expertise, e aí sim, quando você estiver bem consolidado, aí a gente expande. Porque tem muitas empresas hoje que estão ainda de forma pequena e ok, todo mundo começa de um local, mas quer expandir sem estrutura. E expandir sem estrutura, ou seja, valida seu carro-chefe, seu produto, para que você possa ser realmente impactado e falar, olha, eu sei fazer isso aqui muito bem, olha, facilities é muito bem, portaria, restauração de fachada, incrível, gerenciamento de obra. Então vocês conseguem perceber que vocês têm que estruturar o departamento de vocês de venda de um produto, validar um serviço muito bem para conseguir abrir portas, até falar, olha Patrícia,
A gente é muito bom nisso aqui, mas a gente tem agora, tá criando um outro departamento. Se tiver algum serviço relacionado a isso, a gente está começando, muito claro, e a gente está começando a entrar. Você vê que soa muito mais verdadeiro, a transparência, e isso vai conseguir validar e a parceria seja mútua. Agora, deixa eu só fazer mais uma pergunta aí. Como é que tá a live? Como que tá aí? Tá legal? O pessoal tá falando alguma coisa? Poxa vida, todo mundo tímido. Depois eu acabei me perguntando no WhatsApp, eu não vou conseguir responder, porque eu não tô com ela aqui. Eu não vou conseguir, ela vai estar ocupada em assembleia. Tem? Boa, tem uma pergunta da Natália, tá? Qual a inovação do mercado que ela viu e gostou mais? Uau, essa é uma pergunta que síndico que tá indo por um evento assim de network, inovação total. Então vamos lá, eu acho que a inteligência artificial tá vindo para o mercado condominial. Uau, tá? uau. E tá vindo com muita força. Porque cada vez mais, até em questão de segurança, a gente precisa tá muito antenado, tá muito forte. Então a parte de inteligência artificial, de gerenciamentos através do IA, tá sendo algo que eu acho que 2025 vai despontar nesse segmento. Uau, olha aí, hein? Todo mundo tem que ter uma secretária online ali, tá ali para colocar. Eu uso, às vezes, eu tinha algumas coisinhas aqui, ajuda muito, isso é fato, dentro do processo, que a gente deveria demorar, de repente, 5 horas conversando com muitas pessoas e já consegue validar e ficar muito mais fácil. Perfeito. E assim, não só em processos, mas existem agora algumas tecnologias que você coloca de câmera, que ela analisa X percentual ou X indicadores que você coloca dentro da própria câmera, e isso, pro setor condominial, é uma grande valia. Olha aí, empresa Janela, hein? Ela tá pesquisando isso aí, hein? Então é um potencial. Ah, tem um parceiro, né? O Thiago, a Neonlight. Ó, Thiagão, você tá vendo aí, você não tá vendo a live que você tá no fuso horário aí, mas você tá vendo necessidade aí. Tem mais uma pergunta, vamos lá. Temos outra pergunta, tá? Patrícia, qual foi o serviço que teve mais dificuldade de encontrar no mercado? Olha, essa aí é a pergunta que não quer calar, hein? Quem for nichado nisso pode falar, pode ser um facilitador para ela hoje. Já manda o WhatsApp dela aqui, hein? Fala aí. Olha, para mim, eu acho que quem trabalha com restauração de gás. Restauração de gás, aí, ó. No sentido de prumada. Esse é um serviço muito específico, tá? E que quando a gente tem essa necessidade, é bem difícil achar profissionais. E um outro setor que é difícil em questão de, não é em quantidade de profissionais, mas em qualidade, é serralheria. Olha, vamos criar uma campanha aqui agora, serralheiros incríveis, ó. Cria o perfil, cria Instagram, começa aí, porque é muito difícil encontrar, hein? Pelo menos dentro do que eu procuro, o seu ecossistema, né? Dentro da minha realidade, achar algum serralheiro que seja ponta firme, que cumpra o horário que combinou, que faça o serviço, que vá no local, que entregue dentro do prazo, é um desafio. Então, são 2 setores separados. Um pela quantidade de profissionais pouco, sim, e outro pela qualidade. Aí, engenheiros que fazem projetos, indica aí os parceiros. Quem é serralheiro já começa, já dá valor para esses caras aí, hein? Você tá vendo que não tem. Na hora que tá no digital, não vai ter mais obra para fazer. Tem mais uma pergunta, ficou claro? Tá legal? Quem foi que fez a pergunta? Natália? De onde que ela é? Fala aí, Natália, de onde você é? Vamos fazer um merchan seu aí. Qual que é a sua empresa? É síndica? Olha aí, de onde que é essa assim? De onde que ela é? Santos. Ela é aqui de Santos também? Uma colega sua de Santos, olha aí, acho Natália. Que eu conheço. Olha aí, hein? Olha aí. Ela mesmo. Quero conhecer. Vamos tomar um café, viu? Vamos tomar um café. Olha, incrível esse podcast. Eu não sei como é que tá aí. Como é que tá aí a questão de memória aí? Como é que tá aí? Tá legal? Dá pra seguir? Temos quanto tempo aí? 10 minutos. Agora eu acredito que eu não tô aqui para ser ilustre, eu sou só um intermediador da comunicação para ser mais efetivo. Então você, prestador de serviço, ouviu várias dicas de como se posicionar, e é mais legal que validou realmente o produto que a gente está criando aqui, que é como preparar a sua empresa para se conectar com síndicos e administradoras.
eu vou deixar aqui um pouquinho frisado, e não sou eu que vou falar, mas aquela câmera ali é que vai dizer sobre um conselho para prestador de serviço, né? Mistificando realmente o setor condominial na parte de serviços, moradores a gente citou. Qual que é a dica que você validaria para as empresas chegarem realmente dentro de uma administradora e até em síndicos aí? Quais são o crivo principal, só para ficar frisado isso, é a terceira vez, mas de uma maneira mais pontual para que eles possam entender, porque realmente é muito complexo. Por favor. Muito complexo. Eu acho que a grande questão aqui, para trabalhar no ramo condominial, é preciso saber que problemas vão existir. Vão existir 100% das vezes. Não tem nada que ocorra sem que tenha algum tipo de intercorrência. Mas você tem que saber resolver o problema. Você tem que saber que pegar o problema pela mão e falar, tá, como vamos resolver? Não é ficar se lamentando do que ocorreu o problema ou ficar tentando achar um culpado. Lógico, a gente precisa identificar o que houve para conseguir corrigir a rota. Mas no momento é você traçar como que você vai resolver aquela demanda. Por isso dentro de qualquer cenário, seja numa prestação de serviço de portaria, de limpeza, até numa obra. Vai ocorrer problemas, vai ter algum tipo de intercorrência e você vai ter que precisar resolver. E ter essa comunicação clara, junto com o síndico, junto com quem está fazendo a gestão, é muito importante. Porque senão não anda nem do lado do prestador e nem do lado do condomínio. Então, estar alinhado é muito importante. Acho que essa, para mim, é a principal situação quando eu tenho um prestador de serviço. Se eu trago uma demanda para ele tem que sentar comigo e ajudar a resolver essa demanda. Não ficar eu e ele batendo e brigando. Incrível, olha só. Quando você vai vender, você não vende a sua empresa, você vende a necessidade e a solução do que ela precisa. Perfeito. Essa é a dica perfeita que tem que ter. Então você tá ali para ser um psicólogo, falar, olha, qual é o seu problema? Entende? Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Se dá a solução. E quando tem um problema da parte operacional, é se antecipar, olha, eu vejo que daqui a poucas semanas, por questão de chuva, o tempo poderá atrapalhar. Então, alinhar a expectativa é muito importante. Perfeito. É muito importante, né? Bom, eu estou muito feliz e muito contente com a live, aconteceu tudo bem hoje, internet 100%. Temos aqui um profissional incrível que tá pra lá e pra cá, tô me sentindo aqui na Globo, aqui, eu tô na Globo. A Globo, ó, amo vocês. E aí, o pessoal da live tá tranquilo? Mais alguma pergunta? A gente pode finalizar aqui a live, tá ok? Gente, incrível. Nós vamos fazer vários podcasts, eu acredito que vai ser outros temas. E tá super convidada. Obrigada. Você vai ser, olha, é uma embaixadora nossa aqui de Santos, aqui pro mundo. Então a gente tá conectando várias pessoas. Temos um síndico incrível lá no sul, que é o Marcelo Feijó. Quero que muito você conheça ele. Ele gerencia 7 mil condomínios. É um problemaço. Então ele tem uma grande responsabilidade civil aí nas costas. A gente não conseguiu trazer ele aqui ainda, aqui em São Paulo, mas se Maomé não vai até montanha, nós vamos até Maomé, não tem nenhum problema. Tá? Nós vamos até aí com você aí no sul. Nós temos aí um cronograma legal de eventos para o ano que vem. O Rafael, que vocês falam tanto aí no WhatsApp, eu queria até ressaltar, fazer o merchan dele aqui, do nosso meninão. A gente vai fazer um evento anual. Como vai ser o primeiro evento? Vai ser quando? Março em São Paulo, na cidade de São Paulo, capital. Então você síndico, você de serviço, que quer ter uma abrangência aí dentro do setor condominial em São Paulo, o primeiro ponto é participar do aulão. Primeiro, antes disso, né, ouvir as dicas dela, que foi a dica de você nichar o seu produto carro-chefe. Segundo, você ser transparente, antecipar, entender realmente como que funciona o condomínio, né? Então você está validando aí todos os processos, entendendo a realidade dela. Não venda a sua empresa, vende a necessidade para você trazer a solução. Eu acho que ficou muito frisado isso. E é um prazerzaço falar com vocês. Tem mais uma? Mais uma. A última, tá? Tem mais uma pergunta só. Patrícia, o que você acha sobre as empresas de financiamento bancário para reformas, construções dentro dos setores condominiais? Olha, essa é uma pergunta, né? Porque, desculpa, eu vou até complementar isso aí, né? Porque tem muitas empresas que de uma obra grande, que de repente o financiamento é de R$500 mil, só que a empresa não tem capital de giro de submeter isso. Você acha que isso é uma solução adequada aí para a realidade de vocês?
Pode ser. Pode ser, olha aí. Não é para todos os nichos, não é para todos os públicos, mas para públicos onde não tem condições de traçar um fluxo de caixa dentro do próprio condomínio, dentro da própria gestão, eu acho que pode ser sim uma solução. O que não pode, às vezes, é ter uma obra emergencial necessária a ser feita, que está comprometendo, sei lá, talvez uma estrutura e não ser feito. Então, cabe ao síndico buscar soluções de como pode vir a fazer essa obra. E essa pode ser uma dessas soluções. Olha aí, tá vendo aí, né? Se tem potencial, tem mercado, tem mercado. Eu acho que tudo é abordagem com efeito. Isso é claro, né? Não é 100% dos casos que eu entendo que seja cabível, mas sim tem casos que é. Legal, bacana. Respondida a pergunta, ficou claro. Se quiser, a gente pergunta mais de novo aqui para entender mais ainda. Ó, me contrata aqui, ó. Tá aqui, já manda WhatsApp aí. Mas enfim, gente, é um prazerzaço. Reforçando, é muito bom ter o tempo investido. O Espaço Taori aqui em Santos aqui é incrível. Nós estamos aqui há 50 dias organizando esse evento. E obrigado pela equipe. Sheila tá aí no Rio. Putz, pessoal aí do Sul também, satisfação. A gente está conectado com o Brasil inteiro e é só o começo. A gente está no bastidores vendo muita coisa, mas eu acredito que 2025 a gente vai fazer eventos no Brasil. Bacana. E eu quero convidar você para estar em todos os nossos eventos. Bacana. É um prazer. Bora. E eu queria já meio que criar uma nova pauta já. Eu acho que é um próximo ponto. A gente vai fazer uma enquete aí no Stories aí, qualquer próxima pauta. Por favor, cria essa próxima pauta para você vir. Manda o seu público aí, que você é influencer. Você pode até sugerir sugestões ou dificuldades do seu dia a dia. Eu acho que é legal, porque não é só serviço, mas até os condônimos também pode sugerir. Legal. E estamos aí, estamos abertos a o que você trazer pra gente, a gente vai conseguir propagar isso aí de uma maneira muito assertiva, tá bom? Eu agradeço o tempo de vocês, agradeço quem tá na live, viu a gente aqui, pois disponibilizou esse tempo aí pra nos ouvir, e agradeço a vocês pelo convite, foi uma delícia. Perfeito, bom, vou subir pra São Paulo porque mais tarde vai ter o aulão, segundo aulão vai ser incrível, aonde a gente vai executar tudo que falamos e aqui tá a prática já, tá bom? Gente, valeu, salve, Singers, tamo junto, obrigado, abraço, sucesso pra vocês e pra nós, fui. Tchau, gente, obrigada. Valeu.